Grupo Prerrogativas. Os advogados de Lula. Messias foi vítima de manipulação sórdida e mesquinha. Diz Prerrogativas. Não, acho que ele só foi derrotado no voto porque as pessoas não querem colocar mais, sei lá, um serviçal do Lula no Supremo. Grupo jurídico aliado a Lula diz que Senado rejeitou a indicação para mandar recados a Supremo e governo. E tem algum problema nisso? Ministro da AGU teve apenas 34 votos, apesar de 41. Aí, essa mesquinharia parece que não vai ficar barata. O mesmo Prerrogativas está cogitando acionar o Supremo. Falei ontem o caminho. Fala que Alcolumbre é membro do gabinete do ódio, manda Alcolumbre ser incluído no inquérito das fake news e manda o Xandex resolver, na canetada, do jeito que o PT gosta. Mas piadas à parte, não precisa nem piadas à parte, porque isso aqui pra mim é uma piada. Aliados de Lula e Messias estudam acionar o Supremo após derrota no Senado. Apesar da derrota, aliados de Lula e do Messias, né, estudam acionar o Supremo. A estratégia é defendida pelo Marco Aurélio de Carvalho do Prerrogativas. Em conversa com a coluna nesta quinta, Carvalho disse estar reunindo um grupo de juristas e dirigentes partidários para avaliar a conduta do Alcolumbre. Na avaliação de Marco Aurélio, pode ter havido um desvio de finalidade do atual chefe do Senado na condução do processo de análise da indicação do Messias. É mole? Aí, informações desencontradas. Messias cogitou pedir demissão da AGU após derrota no Senado. Em conversas com aliados após o Senado rejeitar sua indicação, Messias disse que cogitava pedir demissão da AGU, mas foi demovido. Falou, não, Messias, não faça isso. Você só vai entregar todos os pontos e vai falar para o Alcolumbre que ele teve uma vitória avassaladora? Não siga por esse caminho. Já Malu Gaspar, agora de madrugada, 1º de maio, hoje, dia do trabalhador, Messias diz a Lula que deixará a AGU após ter indicação ao Supremo rejeitada. Parece que ele não foi demovido da ideia, parece que ele tá bem triste, né, concorrido, enquanto o brasileiro de bem tá sorrindo a beça. Aí, mais informações. Andréa Sadi diz que aliados de Lula defendem um Messias no Ministério da Justiça como reação após derrota no Senado. Baita reação, hein? Baita reação. Realmente vai ser o episódio do Messias. Quero o áudio. Não, o Messias vai lá, se precisar vira ministro. Olha, se precisar vira ministro, vira aí ministro da Justiça. Vergonha o governo Lula, viu? Essa vergonha é maravilhosa. Lembra que ontem falamos sobre a possibilidade de o único nome possível de ser indicado, sabatinado e aprovado este ano ser o Pacheco? Segundo a turma do Estadão, aliados de Pacheco vem indicação ao Supremo como página virada. E governo de Minas, deve ser e governo de Minas ou nada, deve ser é governo de Minas ou nada. Enfim, aí diz aí que os aliados de Pacheco minimizaram as chances dele de ser indicado para o Supremo. Segundo apurou o Estadão, Pacheco hoje considera que uma indicação à corte é página virada e o foco neste momento é a disputa pelo governo de Minas, sendo isso ou nada. A priori, é uma boa notícia. E a tendência é que Pacheco não tenha nenhum espaço. Nada aí tem que ser alguém fora dos bolsões de aposta. Mas Flávio Bolsonaro vai falar sobre essa situação. Eu coloquei essa do Messias porque, segundo a Paquita do Satanás, também conhecida como a jornalista do UOL, ela diz que o Planalto diz que Lula não abre mão de refazer a indicação. Isso vai mandar o Messias de novo, para ser humilhado mais uma vez. Vendo que a Daniela Lima é muito próxima do PT, dá até pra acreditar, mas fiquei meio assim, viu? A informação que eu trago para vocês é: Luiz Inácio Lula da Silva não vai abrir mão de refazer a indicação ao Supremo Tribunal Federal. Sim, quando isso vai acontecer, o Planalto ainda não decidiu e Lula não sinalizou. Mas ele não deixará de apresentar um outro nome ao Senado Federal. Daniela, necessariamente precisa ser um outro nome? Não. Há uma ala que inclusive defende que Lula recoloque Jorge Messias como indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. Mas também, como Sakamoto escreveu e a gente vai detalhar já já a coluna dele, tem um grupo que diz, olha, constranja ao máximo, indique uma mulher negra de reputação impecável e coloque o Senado Federal para dizer não mais uma vez a uma indicação desse calibre. O que a gente consegue entender de tudo isso, e aí, Messias, eu jogo para você pedindo humildemente sua colaboração aqui para essa apuração que a gente abre o All News, é que o caldo entornou geral. O que o Lula está dizendo, basicamente, quando sinaliza com clareza aqui para nossa audiência que não vai abrir mão de refazer a indicação para o Supremo Tribunal Federal, é que ele vai dobrar a aposta. E o Alcolumbre também está sinalizando na mesma linha. Bom, pode mandar. Eu só olho isso aí depois da eleição. Foi o que ele acertou com a oposição ainda ontem. Maravilhoso. Após a derrota de Messias, o governo avalia demissões de aliados do Batoré. Aí começou o bate-cabeça, né? Várias informações desencontradas, mas o que tem na pista? A avaliação do governo é que a manutenção desses nomes se tornou insustentável após a derrota no Senado.
Auxiliares de Lula defendem a reconfiguração da base aliada com maior controle político sobre indicações da máquina pública. A medida, no entanto, tende a ampliar a tensão entre o Executivo e o Congresso. Aliados de Batoré já classificam o gesto como uma escala de um confronto político e avaliam que a resposta pode impactar outras votações de interesse do governo. Aí vem a Folha de São Paulo. O governo Lula considera a relação com Batoré rompida de forma definitiva. Não somos mais amigos. Aqui eu fico me perguntando, o que fica aparecendo é o seguinte: a ala mais pragmática, o governo, e ainda tem um pouco de cérebro, conversou com a CNN e está avaliando. A ala petista maluca, que é quem estava ontem na rede social gritando, Glaze, Lindenberg, acionaram a Mônica Bergamo, que é petista. Já digo, e você não vê isso porque vai ter outras notas. É segundo a Mônica Bergamo, que é petista, apesar dos discursos oficiais que Lula vê a derrota com tranquilidade, o sentimento de indignação é grande. Integrantes do governo defendem que Lula se empenhe para derrotar os candidatos de Batoré no Amapá nas eleições de outubro, diminuindo por consequência sua força política em Brasília. Vocês acham mesmo que o PT tem uma força hoje para atuar no Amapá, sendo que o Lula não consegue nem se reeleger? O Lula vai deixar de se preocupar com a própria eleição para se preocupar em derrubar o Batoré no Amapá. Isso aqui é papo de maluco. Nesse processo, pressionam para que todo e qualquer indicado para o Alcolumbre seja demitido, selando que consideram um rompimento inevitável. O fato de agendas importantes, como o fim da escala 6x1, dependerem ainda de aprovação do Senado, não seria motivo para manter boas relações com o presidente da casa. O recado do governo a Batoré após rejeição de Messias ao Supremo. Aí vem outro. Você vai vendo. Idas e vindas. Aqui é o Zé Guimarães, que cuida da articulação política, tá no lugar da Glaze. E a turma assim, cara, não dá pra ser o petista maluco que come meleca. Ou come meleca, Lindenberg Rodrigues, né? É a síntese perfeita. Junto o Randolph com o Lindenberg Farias. É o Lindenberg Rodrigues. É o petista perfeito. Enfim, o Zé Guimarães falou, calma. Falou aí que o Alcolumbre vai ter que se explicar. Do rompimento completo, não, se explica aí, velho. Quanto é o que foi que aconteceu? E não vai se explicar, não tem conversa nenhuma. E aí você vê mais uma nota que mostra que existe essa tensão entre os maluquinhos e os pragmáticos. Lula é pilhado a retaliar até a raiva passar. Mas, nas últimas horas, auxiliares próximos, Boulos, Glaze, Lindenberg, aconselharam Lula a demitir indicados de Alcolumbre e cargos estratégicos no governo e até romper totalmente com ele. Lula, porém, não costuma reagir no calor da emoção. Petistas experientes, tipo Zé Guimarães, o Dirceu, admitem que Lula teria hoje mais a perder do que a ganhar se romper de vez com Batoré. O atual chefe do Planalto é Lula, sabe que ainda precisará do presidente do Senado para aprovar pautas importantes. Lula foi humilhado frente a todo o país e não consegue nem reagir. E o fato de ter várias propostas na mesa, acho que é isso aqui que o Caio Junqueira vai chegar nessa conclusão, ele fala assim, ó, governo desnorteado ainda avalia a reação para crise, não sabe nem o que fazer. Lula não consegue, né, esboçar qualquer reação, já passou 24 horas, não sei nem se o Lula tá vivo, capaz de estar em casa chorando debaixo da cama. Além disso, assistiu passivamente a derrubada do veto da dosimetria. A variedade de opções que estão sendo colocadas na mesa evidencia a disfuncionalidade de sua gestão. Uma ala defende dobrar a aposta, indicar ao Supremo o nome cuja rejeição constrangeria o parlamento, uma mulher negra. Outra ala vislumbra uma guinada ainda mais forte à esquerda, radicalizando a agenda por meio de um confronto aberto com o Congresso inimigo do povo. Eu acho que isso vai dar errado. E há quem deseja algum tipo de composição com seus algozes, fala assim, rapaz, já tá fraco, já estamos isolados, fomos traídos pelo MDB. Reza a lenda que foi o próprio Renan Calheiros que traiu Lula, pra tentar emplacar o Bruno Dantas do TCU, vai saber. Tá fraco no MDB, não vai ter o apoio do MDB a nível nacional. O Marquinhos Censura do Republicano deve trair o Lula também, apesar de serem amigos. E aí? Vai romper com todo mundo? Não é legal. E tem uma notícia sobre o fator Batoré na eleição, né? Para que lado vai a União, PP, União Brasil? Acho que vocês já esperavam, mas só uma notícia sobre isso.